Edgar Rodrigues da Cunha foi industrial, professor, advogado e desportista. Durante sua caminhada teve o apoio de Juscelino Kubitschek. O folclorista Gilberto Rezende entrevistou sua filha para saber mais sua história. Nós estamos aqui para reverenciar um pouco a memória do seu pai. O Edgar, em nosso entender, foi um dos mais brilhantes empresários que o Uberaba já conheceu. E, sem dúvida nenhuma, ele foi o único, no meu modo de entender, pioneiro em querer transformar uma economia local através da modificação da cultura dessa região. Foi na época em que ele era o proprietário, o administrador, o diretor da Produtos Seres, e ele pretendia então que a região pudesse plantar algodão para diminuir o frete que ele estava comprando algodão no estado de São Paulo, e lógico, se houvesse uma produção local, ele teria melhores resultados. A minha pergunta para você se lembra desse tempo? Você viu essa discussão em casa? Você participou de alguma maneira desse processo? Olha, Gilberto, nós participamos intensamente. Eu tinha em torno de 7, 8 anos, quando meu pai começou a empreender essa, essa transformação da Produtos Seres. Porque, na realidade, aquilo lá era do meu avô Gustavo, pai dele, que tinha uma fábrica de ração para gado. E meu pai chegou do Rio, cheio de ideias, ele sempre foi um entusiasta da indústria, ele era advogado, advogava muito nessa época, né? Mas ele começou a ver a possibilidade de fazer uma coisa maior e que gerasse empregos, trouxesse desenvolvimento para a região. E aí pensaram em transformar a Produtos Seres Limitada, que era uma indústria praticamente familiar, em Produtos Seres S.A. Foi quando ele começou a vender ações na cidade e transformou o Produtos Seres, que era uma coisa pequena, numa coisa grandiosa para a época, porque quando a Produtos Seres foi inaugurada, ela era um marco muito grande aqui na região do Triângulo Mineiro. Uberlândia não tinha despontado como polo, nem polo comercial, nem era um embrião ainda, né? E ele sonhou transformar assim, a mentalidade de Uberaba, porque ele achava que a cidade cresceria se tivesse renda, geração de empregos, né? E esse foi o grande objetivo dele. Era um mercado local, regional, nacional ou até exportava mercadoria internacional? Não, ele era regional. Os produtos vendidos eram toda a região? Regional. Os maiores concorrentes dele era regional. No sul eu não me lembro dele vender, ele vendia até quase o Paraná, eu me lembro, né? Aqui nessa região do Triângulo, São Paulo. E eu aprendi muito cedo a escutar o nome Matarazzo e Sambra, porque a indústria Matarazzo e a Sambra, que também eram os concorrentes que ele tinha, e ele era o terceiro nessa lista. Então Uberaba estava muito bem representada nesse aspecto, porque concorria com firmas poderosas, né? Sem dúvida nenhuma. Naquela época ele extraía o óleo de caroço de algodão e o óleo de milho. Ele tinha o óleo de milho e de caroço. Era o óleo Banquete e o óleo Bem Bom, né? E dos resíduos dessa extração do caroço, do algodão e do milho, ele produzia ração para o gado. Quer dizer que ele continuou em parte também aquela tradição. E o sabão brilhante. Sabão brilhante. Sabão em barra, brilhante. Década que começou isso? Foi na década de 50? Foi na década 40? de 50. De 50. O Juscelino era o governador de Minas e ele deu um apoio grande na época. Teve até presente na fábrica? Ele esteve, eu tenho as fotos, ele esteve presente. Então,
Foi na década de 50. 57, 56, por aí, foi a época que a indústria começou realmente a funcionar. Eu quero saber como é que surgiu essa ideia dessa construção do Uberabão. Então, você já viu que o Uberaba Esporte já estava no sangue, né? Já estava, Então, meu pai foi eleito presidente e eles cogitaram reformar o Uberaba Esporte, porque as arquibancadas eram poucas, não acomodava bem todo mundo, né? O Uberaba sempre foi o time do coração, né? Então, eles chegaram à conclusão que era inviável fazer uma reforma que para as futuras gerações ela seria insuficiente. Porque meu pai sempre pensou grande, Gilberto. Ele sempre pensou grande. Ele nunca pensou em fazer alguma coisa com perspectiva de 10 anos. Não, ele achava que tinha que projetar, fazer uma coisa futuro, a longo prazo, né? Então reuniram a diretoria e acharam por bem que seria melhor construir um novo estádio. E estava naquela época de estádios modernos, tinha acabado de construir um Mineirão em Belo Horizonte. Então ele tinha uma área que ele tinha comprado, chamava Chácara dos Pereira. Que é naquela região ali. Aquela região toda ali, vai ir até o quartel. Certo. São Bento ficava fora. Ah, é? O São Bento ficava fora. E até ali onde termina o bosque. Sabe onde estão construindo aqueles prédios? Até ali. Chamava Chácara dos Pereira. A gente chegou a ir lá passar final de semana, tinha uma casa. Aí a cidade já tinha chegado ali na Governador Valadares. Então ela teria que crescer. Ele falou, aqui eu vou fazer um loteamento. E ele falou, bom, eu tenho uma área, se achar que tem uma área boa, que dê para construir um estádio, eu posso doar a área. Aí foram lá com os engenheiros, né? Você vai ver nas fotos, tem até eles no local, estudando a topografia. E aí acharam que ali tinha uma depressão, que seria favorável para a construção do estádio. Então, o que o papai fez? Ele doou a área para o Uberaba Esporte. O Coisa Nossa vai para o segundo intervalo. É só o tempo de tomar um cafezinho e já voltamos.